E na aula de hoje nós vamos aprender a modelar esse grandalhão aqui que eu prometi pra vocês já há um bom tempo, né? Então hoje a gente vai cumprir essa promessa e vai aprender a modelar esse bichão aqui. Então assistam o vídeo até o final. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Mir Nascimento e hoje é dia de vídeo novo aqui no canal. Se você é novo aqui, não deixa de se inscrever, tá? Se inscreve aí no canal, a gente tem aula de biscuit aqui toda semana. Se você ainda não é membro do nosso clube VIP, veja a possibilidade de se tornar membro e desfrute aí de várias aulinhas super especiais que nós temos no nosso grupo. Deixa o like aí nesse vídeo, tá? Não esquece de deixar o like nesse vídeo, tenho certeza que vocês vão gostar bastante dessa aula. Deixa também nos comentários dicas e sugestões para os próximos vídeos. Isso é muito importante e ajuda a gente a ter mais visibilidade aí na plataforma. Gente, a aula que eu tô trazendo para vocês hoje é de uma peça que eu fiz há bastante tempo, né? Faz muitos anos que eu fiz essa peça. E eu mostrei aqui no canal, logo lá no início do canal, como que eu fiz a pintura dele. Um vídeo bem aleatório, mas foi um vídeo que teve bastante visualização, por incrível que pareça. Um vídeo que eu recebi muitos elogios e também recebi muitas críticas, né? Devido o tiranossauro que eu tinha feito, ele tinha 3 dedinhos nas patinhas. E os tiranossauros têm 2 dedos, né, nas patas das mãozinhas, as garras ele tem apenas 2 dedinhos. E eu recebi uma enxurrada de críticas nesse vídeo, inclusive na época eu até apagava os comentários, mas hoje em dia eu já deixei pra lá. O vídeo tá aqui no canal, eu não removi o vídeo, tá? Como também o pessoal gostou muito, né, muita gente gostou do estilo da peça, eu cheguei até a prometer aqui no canal que faria uma aula assim que o canal batesse 20 mil inscritos. O canal bateu, só que eu acabei esquecendo. Gente, não é uma peça tão simples de se fazer. Eu procurei fazer ela do jeito mais prático possível. E tá aqui o nosso tiranossauro. Olha só. Ficou bem grandão. E como é uma peça cheia de detalhes, então eu fiz o seguinte. Eu dividi essa aula em 2 partes, tá? A primeira parte é essa, onde a gente vai aprender toda a modelagem. E a segunda parte nós vamos montar a peça e fazer toda a pintura, tá? Então eu vou deixar uma meta de likes aqui nesse vídeo, vai ter uma meta de 1000 likes. Assim que bater 1000 likes nesse vídeo, eu vou trazer a segunda parte pra gente finalizar o nosso tiranossauro, tá bom? Olha só, vou mostrar ele com mais detalhes pra vocês. Olha a boquinha dele cheia de dentes. Espero que vocês gostem da aula aí. Chega de delongas e vamos pro passo a passo. Olha só, gente, eu peguei essa imagem aqui de referência. Peguei no Google mesmo, tá? Eu pesquisei Tiranossauro Rex lá, imprimi essa imagem, imprimi ela 2 vezes, recortei só o tronco com a cauda e a cabeça. E essa outra impressão eu vou separar para ter como uma referência visual, né? Para quando eu estiver modelando, eu olhar por ela. A gente vai precisar de uma plaquinha de isopor de 3 centímetros de espessura. O tamanho vai depender aí do tamanho do dinossauro que você vai fazer, tá? Tem que ser maior do que a referência que você vai usar aqui para tirar o decalque. E eu vou contornando todo esse desenho aqui no isopor. Vai ficar assim, ó. Daí a gente pode usar um cortador de isopor elétrico ou um estilete, né? Que é o que a gente vai usar aqui. Peguei uma base de emborrachado para não danificar minha placa, claro, né? E a gente vai dar a volta aqui, ó, com a lâmina no estilete no desenho que a gente fez do dinossauro. Eu sei que muita gente tem dificuldade de esculpir o isopor, mas nessa peça aqui não precisa se preocupar, que a gente não vai ter tanto trabalho para esculpir, tá? A gente vai só fazer alguns detalhes, alguns desgastes no isopor para poder ele receber a massa de biscuit, tá? Então aqui eu já tenho a base, né, do corpinho do tiranossauro. Eu vou só afinar aqui um pouco a parte do pescoço, né? Fazer um corte aqui, ó, entre a cabeça e o corpo. A gente vai literalmente descascando esse isopor. É bom que o estilete esteja com a lâmina bem afiada. Claro que tem que tomar bastante cuidado, né? Que é muito perigoso. E a gente vai fazer esse corte dos 2 lados. Aqui na parte da cauda a gente vai afinar, né? Começando aqui da base até a ponta. A gente vem aqui, ó, faz um corte na diagonal, usando o estilete meio de ladinho. E depois a gente vem cortando aqui essas quinas. E se você é novo por aqui, caiu aqui de paraquedas, não deixa de seguir a gente também lá no Instagram, tá? É o @modelandembiscuit. Segue lá que a gente posta tudo em primeira mão por lá. Eu vou continuar aqui, ó, tirando as quinas do isopor. A gente vai tirando bem superficialmente aqui, ó, na cabeça e no tronco. Só para arredondar mesmo, né? Essas regiões, essas áreas. Aqui embaixo também. Essa parte aqui da mandíbula também a gente vai desgastando, né? Tirando volume de isopor.
que é isso que vai fazer o nosso tiranossauro aparecer, né? Aqui também eu vou fazer um corte na diagonal aqui no focinho dele, bem de lado. A ponta do focinho dele ela é um pouco mais estreita, né, do que o meio. Agora eu venho com uma lixa e vou suavizar, né, todas essas marcas de corte, as marcas do estilete. Nessas áreas curvadas, a gente dá uma dobradinha aqui na lixa, encaixa ela aqui no dedo, ó. E é só ir desgastando esse isopor. Essa aula eu já tinha prometido para vocês há bastante tempo, eu não queria terminar 2020 com esse débito com vocês. A gente já tem aqui, ó, o esqueleto do nosso tiranossauro. Aqui na curvinha da mandíbula, eu vou dar uma reforçada aqui, ó, com a lixa dobrada. Ele tem os olhos bem profundos, então eu vou fazer um corte bem aqui na área dos olhos, ó, para quando a gente aplicar a massa, facilitar, né, para que os olhos fiquem mais profundos. Fazer a mesma coisa aqui do outro lado, como se a gente estivesse cavando, né, o crânio dele, para depois aplicar os olhos. Fazer 2 cortes aqui, ó, nas costas, para não deixar ela tão reta. E vou novamente dar uma lixada, tanto nas costas, quanto ali também na parte dos olhos, né, onde eu cortei, onde eu aprofundei os olhos. Depois a gente vai vir aqui com a cola branca, estou usando aqui a cola PVA da Tech Bond, nossa parceira. E a gente vai passar essa cola em todo esse isopor, tá? Depois que a gente passar em todo o isopor, a gente vai deixar secando. E vamos agora trabalhar com a massa. Eu vou usar aqui a massa na cor pele, que eu misturei com bastante branco. Isso aqui é a massa da Inkway, tá? Nossa parceira também. Vou usar pouco mais de 200 gramas de massa inicialmente. A gente vai abrir essa massa numa espessura não muito fina, mas também não muito grossa. Eu decidi fazer nessa cor porque vai ser a cor de fundo, né, do nosso dinossauro. E a gente vai pintar ele. Depois que eu abri a massa, eu fiz um corte, né, ali bem reto. E esse corte a gente vai encaixar aqui no pescoço, tá? E vai cobrir até a cauda dele. Vou cortar aqui o excesso de massa aqui embaixo. Vocês viram que eu forrei, né, o isopor com a massa. Venho com o rolinho aqui, ó. E vou dando o acabamento aqui na parte de baixo. Unindo, né, essa emenda. E venho aqui com uma esteca, com um rolinho, ou até mesmo com o cabo de um pincel. E a gente vai unindo essa massinha em todo o isopor, deixando só a cabeça aqui de fora. Também vou unir bastante aqui na ponta da cauda. Agora eu vou vir aqui com o meu pincel modelador e vou fazer várias ruguinhas aqui na parte de baixo do pescoço, indo em direção ao peito. Vou fazer aqui embaixo também, na parte onde depois a gente vai fixar as pernas. E agora eu vou fazer várias marquinhas aleatórias, desse jeito aqui, ó. Peguei uma esteca de faquinha e vou fazer vários cortes, né, várias ruguinhas. A gente vai deixando com essa textura de pele de réptil, né? E isso vai dar um efeito bem legal também quando a gente fizer a pintura, tá? Vou fazer também mais marquinhas assim na transversal, na direção contrária. E reforço novamente as marquinhas nessa direção aqui, ó. Eu venho novamente aqui com a faquinha na parte de baixo, faço mais algumas marquinhas aleatórias. E pronto. Aqui já tá, deixei até secar um pouco. Peguei essas duas imagens aqui para ter de referência de cores também, tá? Para ver os olhos, a direção dos olhos, onde que eu vou posicionar. Aqui também eu já percebi que eu vou precisar fazer um volume da mandíbula dele. Então eu peguei uma bolinha de massa, que encaixe direitinho aqui, ó, desse jeito. E vou dar uma achatada nela. Essa bolinha tem cerca de 3 graminhas de massa, tá? E a gente vai pressionar ela aqui e vai unir aqui usando uma estequinha. Peguei mais uma boa quantidade de massa. A gente vai abrir aqui com um rolinho.
Uma espessura não muito fina, também não muito grossa. Faço novamente um corte reto. E a gente vai unir esse corte no pescoço e vai forrar toda a cabeça com essa massa. Venho aqui com o pincel modelador, corto os excessos. E é só a gente ir unindo usando o pincel modelador e o rolinho de abrir massa. E agora que eu já apliquei a massa da cabeça, eu vou alisar bastante aqui o pescoço com água, né, para unir aquelas duas emendas, né. Venho com o pincel modelador, vou contornando aqui essas partes mais curvadas, né, as partes mais sobressalentes. A gente agora vai desenhar a boca. Aproveita que a massa ainda tá fresquinha, ainda tá úmida. E a gente vai pegar ali de referência a imagem, né, do tiranossauro. E vou fazer o desenho da boca usando o próprio pincel modelador. Reforço essa marcação da boca usando uma esteca de faquinha. Venho aqui até o cantinho, ó. Até o cantinho da boca. E nosso tiranossauro já está tomando forma. Vou marcar aqui a área dos olhos com o próprio cabo aqui do pincel modelador. Pode ser também um boleador pequeno, tá? Só a gente marcar, né? Tem que ser uma bolinha pequena, porque o olho dele é bem pequenininho. Vou reforçar essa cavidade com um microboleador. E aproveitar que a massa ainda tá fresquinha e venho com a esteca de faca. E vou fazendo mais ruguinhas aqui, ó. Na cabeça. Vou usar aqui uma esteca de agulha para marcar as narinas. Peguei aqui um canudinho, isso é um canudinho daqueles sprays, né, de lubrificantes de automóveis, que eu peguei para fazer essa textura aqui na mandíbula dele. Vou deixar tipo umas marquinhas de escamas, né, aquela pele mais rugosa dos répteis. Fazer aqui também em volta dos olhos com a esteca de faquinha, né, fazer as ruguinhas dos olhos dele. E peguei aqui massa branca. Vou fazer micro quibes com essa massa branca. Vou cortar as pontinhas desses quibes, que serão os dentinhos. Vou começar colocando aqui nas laterais. A gente vai umedecer primeiro, né, toda a boca. E a gente vem aqui, ó, primeiro nas laterais, com dentinhos menores. Só a gente encaixando, não precisa se preocupar que vai vir uma camada de massa ainda, que vai segurar todos os dentes, tá? Então não precisa você passar cola agora. Venho arrumando aqui com o pincel modelador. E o que eu fizer de um lado, eu repito do outro, né, para manter a simetria. E é só ir colocando mais dentinhos, né? Lembrando que eles começam menorzinhos, depois vão ficando maiores. E na frente eles são menorzinhos de novo. Então aqui, ó, começa os maiores. Só a gente se basear pela referência. Olha só. Menor e maior. Aqui também. Menor e maior. Agora a gente vai vir aqui com uma fileira na frente, que vão ser dentinhos menores. Aqui é só repetir o mesmo processo. Faço mini quibes de massa branca. A gente vai cortar aqui as pontinhas e continua encaixando. E nesse mês de dezembro, o canal Almir Nascimento está fazendo 5 anos aqui na plataforma. Já deixa aí os parabéns para mim aí nos comentários, tá? Parabéns para vocês também que fazem parte aqui do nosso canal, porque tudo aqui é feito para vocês. Vejam que eu coloquei agora uma bolinha de massa pele, né, ali na cavidade do olho. Marquei de novo com o microboleador, né? Vai formar tipo uma pálpebra. Olha só, fazer a mesma coisa desse lado. Agora eu peguei aqui cerca de meio graminha da mesma massa pele. Vou umedecer aqui o meio da fuça dele. Fiz uma minhoquinha bem longa, ó. E vou aplicar aqui no meio da narina. Isso vai formar tipo aquela marcação do ossinho que ele tem na base do nariz. No nariz, no focinho, como vocês preferirem. A gente vai unindo aqui, ó, de um lado e do outro, deixando o volume de massa só no meio.
e depois é só a gente alisar com água. Peguei mais uma boa quantidade de massa aqui, cerca de 6 gramas de massa pele. Fiz uma minhoquinha com essa massa, achatei. Vou umedecer bastante aqui, ó, essa lateral. E a gente vai acomodar essa massa como se fosse um lábio entre os dentes e a fuça dele. Venho pressionando essa massa aqui no cantinho da boca, ó. A gente vai acomodar ela no formato mesmo que a gente fez o desenho da boca. E depois vem com o pincel modelador e vai unindo toda essa massa. Eu acabei tapando as narinas dele, né, com essa camada de massa, mas não tem problema. A gente vai alisar bem, né, com água. Se vocês preferirem, podem colocar embaixo da torneira, tá? Sei que tem muita gente que faz isso. E alisar bem, para deixar bem legal essa emenda. Olha só, percebam que eu alisei bastante. Chega a estar bem melequento, não tem problema. Vou reforçar novamente aqui as cavidades do nariz, as narinas dele, né, usando o pincel modelador. Com a esteca de faquinha, eu vou fazer algumas rugas aqui na boca, né, nesse lábio que a gente enxertou. O segredo aqui é a gente sempre olhando, né, a imagem de referência, para que a gente saiba direitinho onde vai colocar cada ruguinha, né, cada textura da pele dele. A gente vai fazendo de acordo com a imagem. Quanto mais você caprichar, mais realista ele vai ficar. Para os olhos, eu vou usar 2 micro bolinhas de massa amarela. Esse amarelo ouro que eu misturei com um pouco de branco. Deixei nesse tom de amarelo clarinho. Peguei aqui mais 2 medidas de mais ou menos 1,5 grama da mesma massinha, né, que a gente tá usando, a massa pele. Vou fazer aqui uma minhoquinha. Quase que um quibe, né? Bem longo. Vou umedecer aqui em volta do olho. E a gente vai fazer aqui o supercílio do nosso tiranossauro. E essa parte mais fininha a gente vai unir aqui com o focinho dele. Deixando essa pontinha mais fina, quase próxima ao nariz. Daí a gente vem unindo aqui com o pincel modelador, para dar esse volume aqui de pálpebra, né? Que ele tem. E a gente vem contornando nessa massinha com a ponta do pincel modelador e espalhando ela na massa já seca, que é a massinha da cabeça. Se vocês preferirem também pode usar água, né, para umedecer a massa. Eu vou deixar para usar água já no final, depois que eu unir toda essa massinha aqui. A gente vem dando a volta aqui, ó. É só não deixar perder o volume. Agora sim, a gente vai alisar bem, né, usando água. Agora que a gente já fez o enxerto. Assim que a água secar aqui na superfície da massa, a gente vem com um boleador. Vai fazendo uma texturinha, né, de pele nessa pálpebra. E com uma esteca de faquinha, eu vou fazendo uns gominhos assim, ó. A gente vem marcando até mais ou menos a metade aqui dessa massinha. Ou você pode completar até o final. Percebam que aqui tem tipo umas veias no pescoço dele. Então a gente vai umedecer bastante com água aqui no pescoço. Vou fazer uma minhoquinha bem fina, da mesma massinha que a gente tá usando, né? Mesma cor. E a gente vem aqui, ó, aplicando essa minhoquinha de massa. Quanto mais fininha, mais legal vai ficar. E a gente vem unindo aqui, ó, entre a cabeça e o ombro aqui dele, digamos assim, né, que vai ser onde vai ser o bracinho. Então é o ombro. Então a gente vai alisar bastante com água para essa massinha unir, né, na massa já seca e ficar só essa rugosidade, né, essa textura. Eu fiz 3 de cada lado com um microboleador e tinta acrílica fosca preta. A gente vai pintar aqui a íris do olho dele. Olha só. Reservei agora cerca de 2 graminhas de massa. Vou fazer uma minhoquinha de novo, bem longa. E essa minhoquinha, a gente vai aplicar ela aqui nas costas dele, bem no meio.
Aqui, ó, vou umedecer com água. Vai ser tipo o ossinho da coluna. Então a gente começa aqui de onde inicia o pescoço e vai até o comecinho da cauda dele. A gente vem novamente com a pontinha do pincel modelador e vai unindo essa minhoquinha de massa nas costas dele. Com muito cuidado para não perder o volume no meio, né? A gente vem só beliscando os cantinhos dessa massa. E vai deixar aqui, ó, tipo essa saliência aqui atrás. Então vou alisar com água, vou alisar bem, para não ficar muitas emendas, apesar que se ficar alguma farinha não tem problema, como a gente sabe, né? A pele dos dinossauros, dos répteis, elas são cheias de falhinhas, cheias de rugas. Fiz uma mini minhoquinha da mesma massinha e apliquei aqui no topo da cabeça. Vou alisar também com água. A gente alisa bem. Depois eu venho com a faquinha e faço várias marquinhas. É melhor deixar essa água secar para poder fazer isso, tá? Peguei aqui novamente mais uma pequena quantidade de massa pele. Mais ou menos meio graminha. Vou fazer um quibe com essa massinha. Depois a gente dá esse movimento nele, tipo um acento tio, né? O acento do não. E daí a gente vem e aplica aqui, ó, abaixo dos olhos. Então a gente vem com o pincel modelador, enxerta esse volume de massa aqui, contornando aqui os olhos dele. É só a gente ir unindo bem para deixar esse volume de massa aqui. A gente vai alisar bem, né, com água depois que enxertar. E olha só, já demos uma expressão mais monstruosa ao nosso tiranossauro. Vou fazer dos dois lados, né, esse enxerto, e fiz várias marquinhas ali com a pontinha do pincel modelador para deixar aquela textura legal. Agora vamos para as perninhas. Para cada perna eu vou usar 62 gramas, tá, de massa. Fiz um rolinho, ó, esse rolinho tem um lado mais fino, um lado mais grosso, cerca de 12 centímetros. A gente vai marcar ele mais ou menos no meio aqui, ó, com o polegar. E aqui nessa parte mais fininha, eu dou uma leve achatada. Marco aqui no meio com a esteca de gravata. A gente vai dar uma dobradinha. E achato aqui a parte mais gordinha, né, que é tipo a coxa do nosso tiranossauro. Dou uma entortadinha aqui, ó, na parte onde vai ser o pé dele. E venho com a própria esteca gravata, vou fazer várias marquinhas, várias rugas nessa perninha. Venho com a faquinha de corte mais fino e fortaleço aqui as marcações, as ruguinhas. Mas só a gente já tem aqui uma base de uma perninha pronta. Agora a gente vai fazer os dedinhos. Para os dedinhos eu estou usando menos de meio grama para cada dedinho, tá? Mas se você quiser fazer eles maiorzinhos também vai ficar bem legal. Então a gente vai fazer uma minhoquinha com essa bolinha de massa. Um lado mais grosso, um lado mais fininho. Eu vou umedecer bem aqui, pontinha da perna. Essa perninha eu já deixei secando de um dia para o outro, tá? E a gente vai enxertar aqui, ó, essa minhoquinha de massa bem na base do pezinho dele. Vai ficar uma parte aqui bem fixa, né, na perninha, e outra parte para fora. Tipo um pezinho de galinha mesmo. A gente vem unindo com o pincel modelador, com muito cuidado. Com a pontinha do pincel aqui eu faço a marca onde a gente vai encaixar depois a unha. Eu comecei aqui pelo dedinho do meio, né? Esse é o dedo do meio. Agora eu venho com a esteca de faquinha e vou novamente fazendo aquelas ruguinhas com essa esteca. A gente vai fazer até aqui, até na parte da unha. Novamente vou umedecer aqui as laterais. Dar o melhor acabamento aqui, o melhor possível. E a gente vai repetir o mesmo procedimento, né? Fazer os outros dedinhos. Pego novamente a mesma quantidade de massa. Faço a minhoquinha. Se você já viu o vídeo até aqui e tá gostando da aula, não esquece de deixar o like pra mim, hein? Deixa o like aí. Vamos fortalecer aí o canal para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Então, gente, fiz aqui, ó, já o terceiro dedinho. Olha só. E agora a gente vai fazer uma mini bolinha
com a mesma massinha e vai colocar aqui na parte de trás, ó. Fiz um rolinho bem pequenininho. E a gente vai enxertar ele aqui. Vou enxertar só aqui nessa parte e vou fazer uma bolinha aqui, ó. Fazer uma cavidade bem no meio. Faço as ruguinhas com a esteca. Eu vou aproveitar que essa massinha do pé ainda não tá 100% seca. E vou perfurar aqui para depois a gente encaixar o arame, tá? A gente vai fazer duas iguais, ó, e deixar secar, tá? Para depois a gente montar. Para fazer as unhas dele, a gente vai pegar micro bolinhas de massa cinza escuro. Eu peguei massa preta, misturei só com um pouquinho de branco. Vai fazer coxinhas alongadas. E é só a gente colar ali, ó, naquelas cavidades que a gente fez, né? Eu usei cola instantânea, número 2, da Tech Bond. E a mesma coisa no dedinho de trás. Agora vamos para as patinhas dianteiras dele. Estou usando um pouco mais de 2 graminhas de massa para cada patinha. A gente vai fazer um rolinho com essa massa. Uma minhoquinha mesmo, né? Vou dividir ela aqui no meio, ó, usando uma estequinha de gravata. Vou arredondando aqui, tirando a marca da esteca. Aqui, ó, dou uma dobradinha, né? Que a gente já tem o braço e o antebraço. Marco com a estequinha aqui. Vou modelar aqui a mãozinha dele, né? Que são só 2 dedinhos, tá? Não esqueçam disso. O Tiranossauro só tem 2 dedinhos na patinha dianteira. Corto no meio, né? Pra formar esses 2 dedinhos. Vou arredondar, né? Esses dedinhos pra tirar ali a marca do corte da tesoura. Ah, só já tá tomando forma, né? A patinha dele. A gente modela os dedinhos da forma que a gente quiser que fique. Fiz uma marcação no meio ali, para dividir, né, as articulações dos dedos. A gente dá o movimento que a gente quer. Com a estequinha, vou marcar aqui a cavidade das unhas. E é só vir com a estequinha de faquinha, ó, fazer várias ruguinhas nesse bracinho, né? Para ornar lá com todo o corpinho, né, que é todo rugoso. Fazer várias marquinhas. Já vou colar aqui as unhas também. E a gente vai deixar esses bracinhos secando também para montar a nossa peça. Olha só. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula até aqui. Compartilha bastante aí pra gente bater logo essa meta, tá? E a gente se vê no próximo vídeo.